Olá, estamos de volta aí na aula 6, parte 3 aí do curso Top 10 de Processo Civil. Vamos lá, nesse bloco nós vamos dar sequência aí ao tema competência dentro do Código de Processo Civil. E o nosso foco aqui é a chamada competência interna, porque o Código de Processo Civil ele vai regulamentar, vai disciplinar esse tema entre os artigos 42 e artigo 66 do CPC, que é o nosso objetivo aqui, é a nossa meta na aula 6. Essa aula 6 é imprescindível que você deixe grifado aí no seu código os artigos 42 a 66. Você que está fazendo concursos públicos já deve ter percebido que a maioria das provas cobram letra de lei quando se trata de CPC. CPC, a maioria das provas não cobram teorias, doutrinas, livros e mais livros. A maioria das provas cobram letra de lei. E ao estudar esse tema, pega aí o teu caderno, vamos organizar competência. Ao estudar esse tema, competência, nós vamos estudar lá os artigos 42 ao artigo 66 do CPC. Lembrando que aqui nós vamos estudar a chamada competência interna, tá bom? Competência interna aí. Professor, o que é essa competência interna? Vocês vão perceber que a competência interna, ela representa, na verdade, um dos limites da jurisdição. Lá na aula 1, né? Na aula 1 do curso Top 10, nós estudamos lá os institutos fundamentais do processo civil, ação, processo, jurisdição. Um dos limites da jurisdição é justamente esse assunto aqui, competência. Então, a competência interna, e ela representa o quê? Um dos limites, anota aí, da jurisdição. Ela representa aí um dos limites da jurisdição. Representa um dos limites da jurisdição. Competência interna representa um dos limites da jurisdição. Quando nós estamos estudando esse assunto, competência, o que nós vamos tentar identificar na prova nada mais é do que as áreas de atuação lá dos juízos, tá? Então, nessa chamada limites de jurisdição, nós vamos estudar lá as chamadas áreas de atuação. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o momento em que se identifica essa atuação aí do juiz, tá bom? Áreas de atuação. Então, rapidinho essa introdução aí, vamos estudar esse tema competência, agora com maior profundidade, dando importância, porque está dentro da estatística aí do curso Top 10 de Processo Civil, é um assunto que vem sendo muito cobrado em prova. Nosso objetivo nesse curso não é exaurir a matéria processo civil, tenho até respondido algumas mensagens de alguns alunos, professor, vai falar isso, vai falar aquilo. Olha, esse curso é só o que está na estatística. Não tem problema a gente gravar umas videodicas no YouTube ou no próprio Facebook, ou até mesmo aulas avulsas sobre temas que não estão no Top 10. Mas o foco aí para você gabaritar a CPC é entender os 10 assuntos mais cobrados em prova. Esse é um dos assuntos. Quando competência é cobrada em prova, os artigos 42 a 66 são os mais cobrados. Ah, professor, mas eu também estudo competência lá na Constituição Federal. O artigo 109 da Constituição Federal diz que compete aos juízes federais. É importante também estudar? Sim, importantíssimo. Mas quando a prova é de processo civil e o tema é competência sendo cobrado em prova, são os artigos 42 e 66. Agora, é lógico que aquelas competências lá da Constituição Federal, que você até estuda com os professores de Direito Constitucional, a gente dá uma olhadinha aqui também nas aulas de processo civil, mas você estuda com maior profundidade dentro de Constitucional, tá? E normalmente, quando cobra o 109, o 105, lá aqueles artigos da Constituição Federal que tratam do Supremo, da STJ, né? Aquela competência que tem ali, essas questões você encontra mais dentro de Direito Constitucional, tá bom? Solta na tela aí, Latino, rapidinho, aula 6, né? Parte 3 aí, ó. Tá aparecendo na tua tela. Nós vamos estudar aí na aula 6, a parte 3, esse tema aí, competência. E já aparece na tua tela um trecho do livro do professor Alexandre Câmara, o Código de Processo Civil, regula em seus artigos 42 a 66 a chamada competência interna.
Trata-se, porém, de regular naqueles dispositivos a competência, já que, na verdade, a expressão usada na lei, embora tradicional, ela é uma expressão pleonástica. Por quê? Porque toda competência é interna, não sendo verdadeiramente, por exemplo, a competência internacional, de que se tratou lá nas aulas dos blocos anteriores. Toma cuidado aí, porque competências são os limites dentro dos quais cada juízo pode legitimamente exercer a função jurisdicional. Eu gosto sempre de falar que a competência interna representa um dos limites da jurisdição. Em outros termos, a legitimidade do órgão jurisdicional para atuar num processo, devendo ser compreendida como específica aptidão para exercer função jurisdicional naquele processo específico, que perante ele seja instaurado. Vamos a um ponto que se explica melhor. A jurisdição, ela é exercida no Brasil por diversos órgãos. Entre eles, há uma divisão de trabalho, estabelecida a partir de critérios que são definidos na lei, como, por exemplo, a matéria e o território. Registra-se que, quando se fala em lei aqui, estamos falando em lei em sentido amplo, podendo as normas de competência serem encontradas na Constituição da República, em leis federais, no CPC, nas leis estaduais de organização judiciária e nas próprias constituições dos estados. A partir desse critério, é possível estabelecer o que se chama área de atuação, que você que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estuda lá o LODIGERG, né? Você que está estudando para outros estados deve estudar também aí as leis de organizações judiciárias. E a partir desse critério é que é possível estabelecer uma área de atuação de cada órgão jurisdicional, o qual só exercerá de forma legítima a jurisdição nos processos que estejam dentro dessa chamada área, cujos limites vão estar definidos na lei. Por isso a importância de ler a lei. Sempre que um processo se instaure perante um juízo, será preciso verificar, então, se tal juízo está legitimado. Mas legitimado para quê? Legitimado a atuar naquela causa. Ou seja, se aquela causa se encontra dentro da sua área de atuação. Caso a resposta a essa questão seja positiva, teremos o chamado juízo competente. Em caso contrário, o juízo será incompetente. E é exatamente por isso que o artigo 42 do Código de Processo Civil estabelece que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juízo nos limites de sua competência, ressalvadas as partes o direito de instituir na forma da lei o juízo arbitral. Volta comigo aqui rapidinho, vamos estudar o primeiro artigo aí sobre competência. Lembrando que nós estamos estudando a competência interna. E o artigo 42 do Código de Processo Civil, ele trata que a competência é justamente isso, um dos limites da jurisdição. O artigo 42 diz que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juízo nos limites de sua competência. Então veja que a competência é um dos limites da jurisdição. Isso está no próprio Código de Processo Civil. Ressalvadas as partes, o direito, olha que interessante, é um direito das partes instituir na forma da lei o juízo arbitral. O que eu queria que você fizesse? Já aqui no artigo 42, e eu quero deixar o teu código grifado, esse código aí que você está usando na tua casa, tem que estar todo grifado. E vamos fazer o máximo de remissões possíveis. O artigo 42 deve ser estudado em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 1º do CPC, porque o artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil é o que reconhece lá a arbitragem. O CPC diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. E essa arbitragem, ela está prevista na Lei 9.307. A Lei de Arbitragem, é a Lei 9.307 de 96. A Lei 9.307 de 96 é a Lei de Arbitragem. Mas eu coloco no teu material, solta na tela aí rapidinho, Latino, outras leis
que são importantes para fazer uma referência legislativa, e eu retiro isso do livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Nós temos lá a Lei 9.307, de 96, que é a lei de arbitragem. Alguns concursos colocam isso no edital. Nós temos a Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099, de 95, que você também vai estudar aqui no Top 10. Nós temos a Lei dos Juizados Especiais Federais Cíveis, que é a Lei 10.259, de 2001. E nós temos um decreto que regulamenta a execução de sentença arbitral, que é o decreto 4.311, de 2002. Deixa na tela aí ainda, Latino. Olha uma observação importante que eu coloco aí no teu material. A competência é uma manifestação do modelo constitucional do processo, já que, nos termos do artigo 5º, inciso 53 da Constituição da República, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Muitos professores citam esse dispositivo da Constituição como princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então volta aqui rapidinho, Latino. É importante fazer uma remissão aqui também à Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, trata do princípio do devido processo legal. Devido processo legal. É um princípio, o princípio do devido processo legal. Ninguém será sentenciado nem processado, senão pela autoridade competente. Então veja, nesse artigo 42 aqui, do CPC, nós podemos fazer essa remissão também direto para a Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 53, pega o teu código aí, vai fazendo essa remissão que é muito importante para a prova, tá bom? Solta na tela aí, Latino, vamos dar continuidade aí ao tema competência. Usei vários livros aí nesse material, tá bom? Tem aí o livro do professor Humberto Teodoro Júnior, que ele diz que a partir da Emenda Constitucional 45, de 2004, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, transferindo-lhe matéria anteriormente atribuída à Justiça Comum. Tem despertado maior interesse as causas relativas a danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho, que, em linha de princípio, devem ser apreciadas pela Justiça Laboral. Já existem 2 súmulas vinculantes. Cuidado aí na tua prova, hein? Se você pegar a tua apostila aí da aula 6 do curso Top 10, você vai ver que eu citei várias súmulas. Além das súmulas vinculantes, eu citei várias súmulas no teu material aí, ó, na apostila em PDF, tá bom? Já existem 2 súmulas vinculantes a respeito dessa questão, a súmula 22 e a súmula 23. Uma questão entre as muitas provocadas pela Emenda Constitucional 45 de 2004 é que se refere aos dissídios entre o poder público e seus servidores temporários. Volta aqui comigo rapidinho, eu já tinha prometido para você que esse curso ele vai ter uma interface com o direito administrativo também, constitucional. Sempre que a gente puder, a gente vai fazer aí uma interface com esses ramos do direito, né? É que se chama hoje interdisciplinariedade, né? A matéria, o direito, ele é totalmente interdisciplinar. Ele é misturado. O direito, ele é um só. Olha que questão interessante. Quando nós estudamos agentes públicos, nós estudamos 4 categorias de agentes públicos. Os agentes políticos, os agentes administrativos, os particulares em colaboração e também os militares. Então, quando nós falamos agentes públicos, nós estudamos... Pô, professor, a gente não está estudando competência aí? Sim, meu amigo. Uma das competências que nós vamos estudar é em relação à pessoa. Uma das competências que nós vamos estudar é em relação à matéria. Então, nós temos que identificar causas que possam envolver matéria, causas que podem envolver pessoa. Por exemplo, se eu tiver com um militar, quem vai julgar isso é a Justiça Militar. Então, em relação à matéria, a Justiça Militar, ela teria competência, beleza? Nessas questões. Então, é importante que você estude
dessa forma, fazendo uma interface ali com outros ramos do direito, não só o administrativo, mas vez ou outra, vamos lá, até na CLT, na Justiça do Trabalho, é importante fazer. Quando nós falamos em agentes políticos aqui, acho que ficou feio esse negócio, vou botar um mais bonitinho. Quando nós falamos em agentes políticos, nós estamos falando de quem aqui? Dos juízes, né? Dos membros do Ministério Público, do presidente da República, dos ministros, dos secretários, do governador. Estamos falando de agentes cujas prerrogativas estão na Constituição Federal. O juiz, por exemplo, ele tem vitaliciedade e isso está lá na Constituição Federal, por isso o Supremo o considera como um agente político. Quando nós falamos em agentes administrativos, nós temos aqui 3 categorias básicas. Nós temos os estatutários, que é regido por um estatuto, nós temos o empregado público, que é regido pela CLT, e nós temos os temporários, que são regidos por um contrato, tá? Então, basicamente, quando eu falo em agente administrativo, eu estou falando em servidores públicos. Servidores públicos podem ser estatutários, seletistas ou temporários. Alguns professores colocam também os servidores comissionados como espécie de agente administrativo. Nosso foco aqui não é mergulhar no direito administrativo, e sim fazer uma ligação com o tema competência. Veja, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, esses servidores aqui, os temporários, os contratados, os temporários, as relações de trabalho deles com o poder público. Então, o que seria isso? Vamos pegar aqui um exemplo. Um médico que trabalha lá no Hospital da Posse, com um contrato temporário. Ele tem lá uma relação com o hospital municipal. Ele tem lá uma relação de contrato com o hospital municipal. Um contrato temporário, para quem não sabe, a Constituição Federal autoriza no artigo 37, inciso 9, a contratação temporária, a Constituição autoriza isso. Artigo 37, inciso 9, para atender a necessidade excepcional e temporária de interesse público. Esses contratos temporários, a partir da emenda constitucional 45, eles passaram para a justiça comum. Na verdade, não que passaram para a justiça comum, mas porque já existia muita jurisprudência nesse sentido, eles ficaram com a justiça comum. Então, a competência aqui, justiça comum. Tá? Quando nós falamos justiça comum, nós estamos excluindo a justiça federal, tá? Que seria a justiça trabalhista, a própria justiça federal em si, a justiça militar. Então, excluindo todas essas específicas, justiça comum. Joga tudo para a justiça comum. Então, a competência aqui, cuidado em prova, para os servidores públicos contratados, que são aqueles temporários, a competência lá será da justiça comum, tá bom? Eu dei um exemplo de um médico que trabalha no hospital. Solta na tela aí, Latino, para a gente dar sequência. Eu estou juntando aí no teu material uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Tá aparecendo aí na tua tela, né, Latino? Tá aparecendo na tela aí, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que mesmo no sistema constitucional em vigor, continua prevalecendo a tese anterior de que cabe à justiça comum estadual processar e julgar todas as causas instauradas entre a administração pública e seus servidores submetidos ao regime especial. Professor, que servidor é esse sobre o regime especial? É o temporário lá, que nós acabamos de dar o exemplo. O fundamento é que o regime em foco pode ser o estatutário, próprio do direito público, não sendo possível assimilá-lo ao contrato de trabalho afetado a jurisdição trabalhista. Por quê? Volta aqui comigo. Esses servidores especiais, eles vão ter o estatuto. E não é porque o servidor ele é temporário, ou seja, regido por um contrato, que ele deve obedecer só ao contrato. Eles também têm regras em estatuto, tá? Algumas regras do estatuto dos servidores, eles se aplicam não só aos temporários, mas aos empregados e também aos comissionados. Não é a regra. A regra é, o servidor estatutário está pelo estatuto, pronto. O servidor temporário está pelo contrato, ponto. O servidor empregado público está pela CLT, beleza. Mas se o estatuto, porventura, falar deles, por exemplo, jornada de trabalho,
admissão. Então, eles vão sujeitar algumas normas do estatuto, tá bom? Professor, oi. Esse cara aqui, então, que tem estatuto, ele também vai para a justiça comum. Sim, esse também vai para a justiça comum. Professor, e esse aqui que está regido exclusivamente pela CLT, o empregado público, se ele está pela CLT, ele vai para a justiça comum também? Não. O empregado público regido pela CLT, esse sim a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar, tá bom? Beleza? Salvo se a lei dispuser em sentido diverso, como existem empregados públicos que são aí também regidos por estatutos. Alguns municípios, alguns estados. Mas a regra é, se a relação dele é preponderantemente, né, é principalmente regida pela CLT, ele iria lá para a Justiça do Trabalho, que a gente vai chamar aqui, a partir de agora, Justiça Especial. E tudo que aquilo não é especial, nós vamos chamar de Justiça Comum. Solta na tela aí, Latino. Cuidado aí com a jurisprudência, tá bom? Solta na tela aí o artigo 42. Olha só que material, hein? Tá com o livro aí do professor Eupídio Donizete, desembargador, aposentado em Minas. Aproveitar aqui no top 10 para dar um abraço para todos os alunos aí de Minas. Vamos lá, o artigo 42 está dizendo aí, ó, no CPC, apenas coloquei no teu material, que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvadas as partes, o direito de instituir o juízo arbitral. Eu já falei para você que aí no artigo 42 é importante fazer algumas remissões. A primeira remissão é para o artigo 3º, parágrafo 1º do CPC. Outra remissão seria para o artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Vamos dar uma lida aí no que diz o professor Eupídio Donizete. O professor Eupídio diz aí, ó, regulamentação da competência interna. Houve mudança na redação do dispositivo, alterando-se o termo faculdade por direito, no que tange à instituição do juiz arbitral. Essa disposição, diz o professor Eupídio, torna-se mais acertada, visto que a convenção de arbitragem não é apenas um meio fático para a satisfação de interesses, mas uma verdadeira permissão concedida por norma jurídica para a efetivação de direitos. Trouxe um destaque aí para a jurisprudência do STJ, porque para o STJ a arbitragem tem verdadeira natureza jurisdicional. Volta aqui rapidinho. Muito se discutia se o juiz arbitral exerce ou não exerce jurisdição. Para o STJ, a arbitragem exerce uma verdadeira função jurisdicional. A própria lei de arbitragem, quer ver um negócio? Já que eu tenho internet, solta na tela aí, Latino. E eu adoro o top 10 aqui porque a gente fica à vontade, dá para mergulhar no assunto. Olha que interessante, a lei 9.000, estou abrindo aqui, hein? É praticamente ao vivo essa aula, ó. Abrindo aí a lei 9.307, olha que interessante. Se eu não me engano, está no artigo 31, vamos analisar? Ó, artigo 31, está aparecendo na tela aí, Latino? Ó, artigo 31 aí aparecendo na tua tela, lá na lei de arbitragem. Olha o que diz o artigo 31, a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Sendo condenatória, constitui título executivo. E olha que interessante, volta aqui para o CPC. Quando nós estudamos lá, ó, arbitral, ó, a sentença arbitral, ó, deixa eu ir lá para o artigo direto. Opa, são vários aqui que falam. Olha só que interessante, quando nós falamos em arbitral, nos títulos executivos judiciais, vamos direto lá, ó, no 515, olha que interessante aqui no 515, quero que você preste muita atenção e grife o teu código aí, hein? Olha o que diz o artigo 515 do CPC, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os dispositivos, com os artigos previstos nesse título. Olha o inciso 7º, volta aqui comigo, Latino. Olha o inciso 7º. O que nós estamos falando aqui agora? A justiça arbitral exerce jurisdição ou não exerce? Para o STJ, a arbitragem é uma verdadeira parcela da jurisdição. E para o CPC parece que é também.
o artigo 3º, parágrafo 1º, reconhece, diz que é permitida a arbitragem na forma da lei. O artigo 515 do CPC diz que a sentença arbitral é título executivo judicial. E isso cai muito em prova. Muita gente pensa que a sentença arbitral seria título executivo extrajudicial. Não é. A sentença arbitral é título judicial. Título judicial. E eu abri aqui para você, eu abri aí o artigo 31 da Lei de Arbitragem. O artigo 31 da Lei de Arbitragem diz que a sentença arbitral produz entre as partes e os seus sucessores os mesmos efeitos das sentenças proferidas pelo órgão do Poder Judiciário. E sendo condenatória, configura título executivo. O que você vai fazer agora? Espera aí, respira um pouquinho, segura. Vai lá no artigo 515 do CPC. Artigo 515 do CPC. Inciso 7º, e faça uma remissão para o artigo 31 da Lei de Arbitragem. A Lei de Arbitragem nós colocamos aqui, ó, e o artigo 31 diz que tem os mesmos efeitos. Pega esse artigo 31 e faz remissões aqui para eles. Ó, nós temos a remissão do artigo 515, inciso 7º do CPC, que diz que configura título judicial, e o artigo 42, né, o que nem precisava, já estaria ali, mas só para organizar, o artigo 42 do CPC, que reconhece como direito das partes o quê? A arbitragem. É um direito das partes aí a arbitragem, tá bom? Solta na tela, vamos voltando aí, Latino. Vai me avisando do tempo aí, Latino, que hoje estou empolgado aqui, quero gravar muita aula. Vamos ficar aí o tempo todo. Tá tranquilo? Tem quanto tempo aí, Latino? 27. Solta na tela, está aparecendo aí, então, o livro do professor Elpidio Donizete na tua tela. Soltei aí essa jurisprudência do STJ. A arbitragem tem verdadeira natureza jurisdicional. Beleza, até coloquei no teu material que existe entendimento contrário, mas entendimento contrário vai existir para tudo quanto é lado, tá bom? Deixa na tela aí, Latino, continuando esse tema competência. Nos termos do artigo 43, a competência ela é determinada no momento da propositura da demanda, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Nós temos aí uma regra. Alguns chamam de princípio, outros chamam de regra. É aconselhável chamar de regra. Uma regra da perpetuação da competência. Então, a competência é determinada no momento da propositura da demanda. Volta aqui comigo, Latino. Vamos tentar entender isso melhor. Em muitas aulas a gente sempre desenha aquela linha do tempo do processo civil. Deixa eu apagar ali aquele tópico de agentes públicos que eu acho que você já entendeu, que é praticamente ao vivo, meu irmão. Vamos nessa. Vamos aí no top 10 de processo civil, estudando o tema competência. Nesse momento, nós vamos relembrar aqui um pouquinho da linha do tempo, para ver como é que nós vamos, né? Como é que McDonald's, como nós vamos estudar esse tema. Petição inicial. Petição inicial, e é assim que começa o processo, não é isso? O processo ele se forma, nós vamos ter aqui a chamada formação do processo. Formação do processo com o protocolo da petição inicial. Protocolo da petição inicial. Solta aí na tela rapidinho, Latino, para eu mostrar aqui um artigo para o pessoal que está assistindo. Formação do processo. Está lá no artigo 318 do CPC, né, do procedimento comum em diante. E nós estudamos aí a questão da formação do processo aqui no artigo 312, que aparece aí na tua tela. Dá uma olhadinha aí, grifa o artigo 312. O artigo 312 diz: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz efeito quanto réu após a citação. Então, vem aqui comigo, Latino. Aqui é o artigo 312 do CPC. Nós temos a formação do processo com a petição inicial. Após a petição inicial, nós vamos ter aqui
a distribuição. Então nós temos aí a petição inicial e a distribuição. Depois dessa distribuição aqui, nós vamos ter a conclusão do processo. A conclusão do processo. E depois da conclusão, temos aqui o juízo de admissibilidade. Você já está cansado de ver, né? Quase todos os blocos o cara desenha a linha do tempo, ele tem uma tara por essa linha do tempo. O processo começa com a petição inicial, ele vai a uma distribuição, vai a uma conclusão e ao juízo de admissibilidade. Solta aí na tela rapidinho, Latino, para a gente reorganizar. Então, o artigo 312 do CPC diz que a formação do processo é com protocolo. Você está vendo aí na tua tela que o artigo 312 diz: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, tá? Quando for protocolada. E aí volta aqui para o slide, para o nosso material, dizendo que nos termos do artigo 43, a competência é determinada no momento da propositura da demanda, sendo irrelevantes as modificações de estado, de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Nós teremos aqui a chamada regra da perpetuação da competência. Então é importante você anotar isso aí. Volta aqui comigo rapidinho, Latino, para a gente organizar o caderno. Nós vamos ter aqui a chamada perpetuação. Olha lá, ó. Perpetuação. Perpetuação aí, nós vamos ter da competência no código. Da competência. Então, porque é aqui, nesse marco inicial, que vai se definir essa competência, e a regra é que presume-se que você entrou no juízo certo, que esse juízo tem a área de atuação competente, porque aqui no juízo de admissibilidade, o juízo ele pode ser negativo, e aí seria incompetente. Se ele analisa lá a incompetência, ele estaria com o juízo de admissibilidade negativo, mas se o juiz for chamado, se for considerado competente, o juízo de admissibilidade seria um juízo positivo. Tá bom? Solta na tela aí rapidinho, Latino. Significa isso dizer que a competência deve ser aferida pelas normas vigentes ao tempo do ajuizamento da demanda, que sejam aplicáveis ao caso concreto e que modificações posteriores à propositura da demanda, como, por exemplo, a alteração do domicílio do demandado, nos casos em que este seja o critério de determinação de competências, são irrelevantes. Preservada, ou, como se costuma dizer, perpetuada, que é a chamada regra da perpetuação, a competência do juízo perante o qual se instaurou o processo. Tem que tomar cuidado, porque excetua-se a regra da perpetuação, ou seja, são exceções à regra da perpetuação. Dois casos: quando o órgão jurisdicional em que tramitava o processo for suprimido, ele foi extinto, ou quando se alterarem as regras de competência que nós já vamos estudar, são chamadas de competência absoluta. Então volta comigo aqui rapidinho, Latino. Olha que interessante. A regra é essa aqui. Isso é uma regra. Regra. Perpetuação da jurisdição. Isso é uma regra. Então eu tenho essa regra aqui, que é a perpetuação da jurisdição. Perpetuação da competência, é melhor falar, né? Que nós estamos estudando competência interna, perpetuação da competência. É porque em latim, né, em alguns livros aparece lá a perpetuação da jurisdição, perpetuatio jurisdictionis, né? Em alguns livros aí aparece essa expressão em latim, dizendo que a perpetuação seria da jurisdição. Mas é mais técnico falar em perpetuação da competência, porque nós estamos falando em competência interna, e é essa interna que vai se perpetuar. Ela tem duas exceções aqui que nós temos que tomar cuidado. E essas duas exceções estão previstas justamente no artigo 43 do CPC. Então, vamos estudar aqui essas exceções. Deixa eu pegar aqui. Exceções à perpetuação. Nós temos duas. A primeira aparece aí na tua tela, quando o órgão for suprimido. Então, o órgão for suprimido, ele é extinto. E a segunda é a alteração, aparece aí, a competência absoluta. Altera a regra
alteração de regra de competência. Eu já vou dar vários exemplos para você entender melhor isso. Absoluta. Tá? Então, perpetuação da competência, em regra, a partir da propositura da demanda ali, o artigo 312 diz que é com um protocolo que se forma a demanda, né? O processo ali, ele é formado, né? Ele tem essa formação do processo com o protocolo da demanda lá, tá? Isso no artigo 312. Nós temos a partir dali, né, o impulsionamento, a chamada perpetuação da competência. Mas ela tem duas exceções, e você já sabe que o que cai em prova é novidade e exceção. Essas duas exceções aqui, elas caem muito em prova. Então nós temos aqui a primeira exceção e a segunda exceção. A primeira exceção, vamos falar logo, é sobre o órgão que for suprimido. Então, por exemplo, existem algumas comarcas, alguns fóruns que não têm vara de família. Então, os processos de divórcio, por exemplo, caem na vara civil. Por exemplo, em alguns lugares tem vara única, né, cara? Então vai tudo para lá, tributário, recuperação de empresa, família, briga de vizinho, imobiliário, consumidor, é vara única. Só que, posteriormente, foi criada uma vara de família, tá? Então, se foi criada uma vara de família, nós teríamos uma alteração aqui, a segunda regra, ó, de competência absoluta. Então, um exemplo aqui, a criação de uma vara, criação de vara especializada. Tá? Eu vou traduzir para você, é uma criação de uma vara especializada. Então, eu teria aqui nessa regra. E a primeira é quando for suprimido, ó, extinguiu. Naquele fórum não vai ter mais. Tem pouco processo. Vamos extinguir aquele órgão ali, aquele juízo, e vamos botar para o município do lado, porque lá a gente cria mais um, é melhor. Vai ser melhor para a jurisdição. Então, se o órgão foi suprimido, foi extinção de um órgão, de um juízo, aí eu vou ter a mudança de competência. E se ele foi alterado em razão da competência absoluta, né? Razão da competência absoluta não pode ser relativa, porque a relativa ela permanece na regra da perpetuação da competência, aí muda a competência. Alguns professores até afirmam que essas duas causas aqui são causas de mudança, né, de competência. Então não teria problema afirmar aqui que são mudanças de competência, que é a exceção, né? A regra é não mudar a competência. Mas alguns professores afirmam aí que seriam mudanças de competência quando o órgão for suprimido ou alterar a regra da competência absoluta, tá bom? Vamos fazer o seguinte, para esse bloco não ficar muito cansativo, vamos parando por aqui. No próximo bloco a gente retorna a partir do artigo 43 aí. Lembrando que nossa meta é do artigo 42 ao artigo 66. Um grande abraço e até o próximo bloco.